Estou de volta, pessoal. Bom, agora vamos falar para a segunda parte do vídeo, vamos falar de Santos e Vitória. Claro, falei agora há pouco aqui no primeiro vídeo ali, Santos 3, Corinthians 1, golaço de Barreal, Zé Rafael, Roleiser foram os autores dos gols da partida. E o Barreal não tem que falar, foi um golaço, fez um golaço. E também contando com o Neymar, que apareceu até vibrando com o golaço de Barreal, que até dizem nos bastidores que o Neymar ele pediu para que o Barreal chutasse para o gol. E é onde que talvez as dicas do Neymar acabou acontecendo. E parece que uma parte da imprensa que comentou, uma parte da imprensa não gostou muito do Neymar querer dar dica pro Barreal, não sei o quê. E tem torcedor que fala que o Santos está melhor sem Neymar. Tudo bem que o Neymar é um jogador importante, sim. Ele não está, devido às lesões que ele sofreu, devido por causa que ele não está se cuidando. A verdade é essa. Então, o jogador de futebol, quando não se cuida, as lesões vão surgir. E isso aí é fato. Então, eu sempre falo do tempo que eu acompanho o futebol, o jogador de futebol não pode se submeter a se descuidar nessa parte de cuidar da sua parte mental, física, cuidar do corpo, porque hoje o jogador de futebol, se ele não se cuidar, pode ter certeza que vai surgir lesões musculares, seja nos treinos, seja durante um jogo dos 90 minutos. Então isso aí sempre é esse risco, isso aí é normal, isso faz parte do contexto do futebol. Então eu sempre falei isso. Bom, agora vamos trazer para você falar sobre o jogo Santos e Vitória. O Santos Futebol Clube, que depois de uma grande vitória diante do rival Corinthians por 3-1 na última quarta-feira, com os gols de Barreal, Zé Rafael e Roleiser, que fez gol de pênalti, né? Roleiser fez o segundo gol dele com a camisa do Santos. Então, o Santos agora, sabemos que agora precisa vencer o Vitória, porque o Vitória hoje vai vir retrancado, jogará com suas linhas baixas, e dá para perceber que o Juan Pablo Vojvoda já está estudando a forma de como o time do Vitória, treinado pelo Jair Ventura, que já foi técnico do Santos, ele que vai vir com a proposta de dificultar para que o Santos, jogando por uma bola, então, jogar no erro do Santos, e vai querer, claro, com certeza, surpreender o time da Vila Belmiro num lance assim, com uma bola assim, praticamente, porque o time vai jogar por uma bola. Então o Vitória não vai se arriscar muito. Então o que o Santos tem que fazer? O Santos tem que partir para cima, fazer igual fez contra o Corinthians. O Santos tem que amassar o adversário, partir para cima e já fazer o gol logo. Se o Santos fizer 1-0 logo no início, pode ter certeza que o Vitória vai sentir o gol. E aí é o momento que o Santos tem que já continuar atacando e tentar fazer 2-3-0, já matar o adversário logo. Se o Santos fizer isso no primeiro tempo, o Santos tem grandes chances de sair com um grande resultado positivo. E, claro, manter a mesma pegada. Se o Santos manter essa mesma pegada, pode ter certeza que o time vai conseguir o resultado hoje positivo, o resultado imediato que precisa para sair, né, se afastar de vez da zona do rebaixamento. Porque o Santos agora precisa se redimir, né, faltando últimas rodadas do campeonato, faltando 11 rodadas já para a reta final do campeonato, que termina em dezembro. Então o Santos não pode vacilar dessa vez, tem que vencer o Vitória da Bahia hoje no estádio Urbano Caldeira, a vila mais famosa do mundo. Bom, o Santos o provável Santos hoje que o Vojvoda treinou durante a semana, porque o Santos não vai contar com o João Schmidt. João Schmidt, pelo terceiro cartão amarelo que recebeu no clássico contra o Corinthians, está fora, não enfrenta o Vitória, e em seu lugar vai entrar o William Arão. O William Arão, que vai ter a chance de ser o titular da equipe, começará como titular do Santos hoje. Provável Santos hoje do esquema de 4-4-2 com o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Seguinte: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar. Meio campo com o William Arão na vaga de João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Roleiser. E o ataque com Guilherme e Lautaro Dias, o atacante argentino Lautaro Dias. O Santos tem acho que 4 ou 5 argentinos no time. Tem o Adonis Frias, o zagueiro, tem o lateral esquerdo Escobar, tem o Barreal e Benjamin Roleiser e o Lautaro Dias. Esses 5 nomes que eu citei são argentinos, que são titulares do time do Santos, treinado pelo técnico Juan Pablo
Vojvoda. Então o Santos tem que vencer hoje. É a chance do time dar uma alavancada, tendo uma boa sequência de vitórias. Depois desse jogo, o Santos tem um Botafogo fora de casa, lá no Rio de Janeiro, lá no Engenhão, no estádio Newton Santos, no Engenhão. E o Santos precisa vencer o Vitória para ir com uma moral bem mais acima contra o Botafogo, que ontem o Botafogo venceu o Ceará fora de casa, no Castelão, em Fortaleza, por 2-0. Então vai ser outro jogo difícil, então o Santos precisa pontuar para que o time consiga pelo menos sair de vez, se afaste da zona do rebaixamento, né? E é o objetivo agora não só dos jogadores, comissão técnica e também do presidente e a diretoria, que agora estão ligados e sabem que o Santos agora não pode, agora o momento não pode mais vacilar. O Santos tem que agora começar a ganhar seus jogos, alavancar uma boa sequência de vitórias. Só assim o Santos pode conseguir um grande resultado positivo. Então, o Santos Futebol Clube precisa vencer hoje a equipe do Vitória, que com certeza vai vir fechadinho. É um time que com certeza jogará por uma bola. É o estilo do técnico Jair Ventura, vai colocar um ferrolho na defesa, 5-3-1, 5-3-2, acho que não sei mais ou menos, acho que deve ser o esquema que ele vai colocar o próprio Jair Ventura. Então o Santos o time tem que ter paciência, ter muita cautela e o time aos poucos já sufocar o adversário e já fazer o gol logo. Se o Santos conseguir achar o gol logo antes dos 5, 6 minutos do primeiro tempo, pode ter certeza que o jogo será outro. Porque agora, se o jogo for se arrastando, for passando, e o Santos ficar lá no 0-0, não conseguir fazer o gol, é o que o Vitória mais quer. Segurar o jogo, o time vai fazer cera, goleiro vai fazer cera. Então, para evitar que os jogadores do Vitória não fiquem muito à vontade jogando na Vila Belmiro, claro que o objetivo deles é pelo menos beliscar o empate, né, que para mim vai ser péssimo o empate para o Santos, que eu acho que agora não dá para pensar em empate nem derrota. Ah, Kleber, mas se empatar tá bom. Não tá bom não. Pela situação que o Santos está no campeonato, tem que vencer. Agora, o momento é agora. É vencer ou vencer, não há outro pensamento. O Santos precisa manter a mesma pegada igual teve contra o Corinthians. Se o time tivesse essa pegada nos outros jogos anteriores, eu acho que o Santos estaria numa situação totalmente melhor, se o time fosse não jogasse tão mal, fosse mal treinado com outros técnicos como Pedro Caixinha e também com o próprio Kleber Xavier, que piorou mais ainda o time do Santos. E então o Santos Futebol Clube precisa vencer esse jogo. Então, olha só, o Ilharão vai ter a chance, jogará na vaga de João Schmidt, que o Tomás Rincon, que virou desfalque, também não joga. E então o Vojvoda fez testes no meio de campo e para o jogo contra o Vitória. Então o Ilharão foi testado e, claro, será confirmado, será o titular, começará o jogo como titular na vaga de João Schmidt, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo hoje à noite na Vila Belmiro, 21h30, hein? Jogo com transmissão do Sport TV e Premier, viu? TV fechada hoje. O jogo do Santos não terá transmissão de TV aberta ou na plataforma digital YouTube ou no streaming, que é o Prime Video, também na Amazon Prime, também não terá transmissão exclusiva mesmo no canal fechado do Grupo Globo, Sport TV e Premier, né? Também o pay-per-view e o canal fechado. O volante Tomás Rincon, que desfalcará o Santos no duelo contra o Vitória, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, e os times que se enfrentam hoje, nesta segunda-feira, às 21h30, no horário de Brasília. E o venezuelano, que segue um trabalho de transição para o gramado por conta de um edema na panturrilha esquerda, que já havia feito com que ela ficasse fora contra o Corinthians. Então, ele que tem um edema na panturrilha esquerda, então ele praticamente segue se recuperando e ainda não se sabe ainda se ele pode ser que ele retorne contra o Botafogo no próximo domingo. A expectativa é que ele possa retornar na próxima rodada contra o Botafogo. E os jogadores do Peixe treinaram durante a tarde deste domingo no CT Pelé, e o técnico treinou ontem, no domingo, e ontem que o time encerrou a preparação ontem à tarde no CT Pelé para o jogo de hoje contra o Vitória, depois da grande vitória na quarta-feira no clássico contra o Corinthians, vencendo por 3-1.
o técnico Juan Pablo Vojvoda, que tem feito testes no meio-campo por conta da ausência do João Schmidt, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E com isso existe, né, a possibilidade, ou seja, a chance do volante William Arão ganhar a primeira oportunidade como titular neste jogo de hoje contra o Vitória. E o jogador que entrou durante o segundo tempo no clássico contra o Corinthians, após ficar quase 3 meses sem entrar em campo. Então, o Santos mira se afastar de vez do Z4. Então, hoje é vencer o Vitória, para que o time já vá com uma moral lá em cima no jogo contra o Botafogo no Rio de Janeiro, no próximo domingo, 4 horas da tarde. E nesse jogo terá transmissão na TV aberta, TV Globo e também, acho que GETV, acredito eu, que também transmitirá essa partida, que é no YouTube. Então, você acompanhará esse jogo deste próximo domingo. Olha, outra possibilidade também é a entrada de mais um meia, que é com o Zé Rafael ocupando a função de João Schmidt. Nesse caso, as opções são Gabriel Montempo e Vitor Hugo. Ambos voltaram a jogar na última quarta-feira e estão à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. É o Vitor Hugo e também o Gabriel Montempo, que são 2 jogadores que disputam a posição do meio-campo. Então, eu acho que tem grandes chances, talvez, de um deles ganhar a vaga do lugar de William Arão. Porque o William Arão a expectativa dele que ele comece como titular, mas também não dá para descartar, talvez, uma surpresa da entrada de Gabriel Montempo na vaga de William Arão ou Vitor Hugo. A briga está acirrada entre os 3 jogadores, mas vamos ver por enquanto ainda, vamos saber horas antes do jogo se iniciar às 9h30, provavelmente, acredito que entre 7, 19 horas, 19h30, acho que umas 2h30, 2 horas antes do jogo, eu acredito que já o Juan Pablo Vojvoda já vazará a provável escalação do Santos e já vai divulgar, né, a escalação do Santos, e aí onde que a imprensa, que estará na cobertura do jogo de hoje à noite, já vai praticamente já divulgar a provável escalação do Santos. Mas para mim a escalação do Santos vai ser essa. Para mim vai ser Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar formando a defesa. No meio campo, William Arão, Zé Rafael, Barreal e Roleiser, que formando o meio campo. Barreal e Roleiser, meias, e 2 volantes, o William Arão e Zé Rafael. E no ataque, Guilherme e Lautaro Dias. Esse é o provável Santos no esquema 4-4-2 montado, esquema tático montado pelo Juan Pablo Vojvoda no 4-4-2. Então, vai entrar em campo hoje à noite. Esse é o provável Santos que vai entrar em campo. Pode ser que ocorra uma surpresa no meio campo ali, né? Qual foi o que eu acabei de falar aqui, né? Então, não dá para descartar, talvez, da possível surpresa talvez do Vitor Hugo ou talvez Gabriel Montempo, que aí, sendo assim, que se ele colocar o Vitor Hugo ou o Gabriel Montempo, o Santos vai ser um time muito ofensivo entre meio campo e o ataque. Então, pode ser que o Vojvoda está pensando, quer dizer, já está fazendo um quebra-cabeça e vamos ver qual vai ser a decisão final dele. Se vai ser esse provável Santos, que contando com o William Arão, que pode começar como titular, ou talvez Vitor Hugo ou Gabriel Montempo possa ocupar a vaga e possam ser a surpresa do time nesse jogo muito difícil, extremamente, e jogo de extrema importância para o Santos Futebol Clube conseguir a vitória hoje à noite. Então, vamos ficar de olho nesse jogo. Eu acredito que o Santos tem tudo para conseguir um grande resultado nessa partida contra a equipe do Vitória, que vai ser um jogo com certeza extremamente difícil, mas o Santos tem totais condições de sair com resultado positivo hoje à noite na vila mais famosa do mundo. Então fiquem ligados, 21h30, Santos e Vitória na Vila Belmiro, com transmissão do Sport TV e Premier, tá bom? E antes, rapidinho, de encerrar aqui o programa, falar sobre o Neymar rapidinho. O Neymar que recebeu sondagens da Inter de Milão ainda. Pelas informações que estão sendo veiculadas na Vila Belmiro, não dá para descartar, né, que o Neymar possa renovar o contrato com o Santos, viu? Há uma grande possibilidade. Parece que o presidente Marcelo Teixeira, a diretoria, o staff do atleta, o pai do atleta e o Neymar e o staff dele também já estão conversando. Mas, claro, tudo depende do Neymar voltar a jogar bola, fazer gols, e o Santos voltar a vencer seus jogos e, claro, o Neymar voltar a ter destaque. Sendo assim, acredito que o Neymar possa
talvez renovar o contrato e ficar no Santos. Porque surgiu especulações com o Inter Miami, que é o Neymar para o ano que vem. Eu acho, ó, na minha opinião, tá, gente? Eu trouxe a informação, agora eu vou dar a minha opinião. Eu acho que o Neymar seria mais viável se ele quiser voltar à seleção brasileira, voltar a jogar a última Copa do Mundo na carreira dele, focar só no futebol, né? Deixar de lado os compromissos publicitários, porque o Neymar é o grande nome na publicidade, isso sabemos, né, de fato, isso é fato, né? Então o Neymar, ele tem que focar totalmente no futebol. Se ele focar no futebol e não ficar dormindo tarde, não ficar procurar descansar, se cuidar bem, acredito que o Neymar tem tudo para voltar para a seleção e disputar e fazer uma boa Copa do Mundo, mas tudo depende dele. Tudo depende dele. Então, eu acho que pelo bem do futebol do Neymar, para que o futebol dele continue aparecendo mais, seria melhor ficar no Santos, porque no Santos ele vai ter mais chances dele não só divulgar não só o seu futebol, mas também ele vai continuar treinando, vai mantendo o seu ritmo, porque lá nos Estados Unidos lá é diferente, pelo que eu fiquei sabendo lá o time do Inter Miami não treina muito igual treina aqui no Brasil. Lá a política dos clubes do norte-americanos, lá do soccer, é totalmente diferente a política deles lá em relação à rotina de treinos, treina pouco, então para o Neymar seria ruim. Então é mais compensável, na minha opinião, o Neymar ficar no Santos, treinando, se dedicando, e porque eu acho que parece que o Neymar, pelo que eu fiquei sabendo, pelo que saiu nos bastidores, através da imprensa que cobre o clube, o dia a dia do Santos Futebol Clube, saiu a informação que o Neymar quer ficar no Santos. Essas são as informações que a própria imprensa traz. Então o Neymar ele tem um desejo de continuar no Santos para o ano que vem. Então vamos aguardar, mas tudo depende se o Neymar voltar bem, fazer gols, se destacar, claro, continuar se cuidando e focar totalmente no futebol. Sendo assim, ele pode, claro, voltar à seleção brasileira, voltar a ser convocado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, e onde que aí o Neymar pode, com certeza, chegar a mais uma Copa do Mundo, que essa talvez, portanto, pode ser a última da carreira de Neymar Júnior. O Neymar é a grande esperança do torcedor brasileiro, do torcedor que gosta de futebol, que gosta é um único jogador diferenciado, isso sabemos, só que o Neymar não é mais aquele mesmo Neymar de antes, da primeira passagem do Santos, né, gente? Não é. O Neymar não consegue mais dar mais aquelas arrancadas que dava antes, no mano a mano, no 1 contra defensores, zagueiros, ele não consegue fazer mais aquilo. Então, isso aí eu sempre falo. Mas o Neymar, pelo menos se ele se cuidar, se ele te jogar uns 70%, 80%, o que ele sabe, ele vai fazer muita diferença, não só no Santos, mas também na seleção brasileira para a Copa do Mundo do ano que vem, em 2026, nos Estados Unidos. Tá certo? Então, fiquem ligados então, gente. Então, eu acabei de falar do assunto sobre Neymar para você aqui, tá bom? E também falando de Santos e Vitória. O Santos tem que vencer hoje, vai ser um jogo difícil, mas o Santos, que vai enfrentar o Vitória, treinado pelo Jair Ventura, o Santos tem que manter a mesma pegada. Se o Santos manter a mesma pegada, partir para cima e mostrar o seu que é melhor, mostrar a sua superioridade, ser superior durante o tempo todo, durante o jogo, com intensidade, o Santos sairá hoje com resultado positivo e com a vitória diante da equipe baiana. E vai ser um jogo complicadíssimo, mas o Santos, eu acho que tem tudo para vencer hoje. Mas, claro, respeitar o adversário, primeiramente, e segundo, partir para cima e não dar chances para que a equipe do Vitória consiga o resultado positivo. Tá certo? Então, pessoal, fiquem ligados. Hoje, 21h30, transmissão do Sport TV e Premier, Santos e Vitória, na Vila Belmiro, 9h30 da noite, 21h30, no horário de Brasília. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, no próximo vídeo, falando de mais uma vitória do Santos, se Deus quiser, e espero que venha. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau.